Olá, voltei para explicar a atividade de ciências. Então, desde o início do ano, nós começamos a falar em ciências sobre os seres vivos microscópicos. Então, esse conteúdo que nós estudamos até agora estava todinho no livro de ciências que vocês irão receber em breve. Então, no capítulo 1, com o título O que são seres vivos microscópicos, nós falamos sobre seres vivos microscópicos. Então, a gente já viu muitas coisas sobre eles. E agora nós vamos fazer exercícios para relembrar tudo que nós já aprendemos até o momento, ok? Então vamos ao arquivo. Neste primeiro capítulo da unidade 1, nós falamos sobre seres vivos microscópicos. E agora iremos fazer algumas atividades para exercitarmos o que já aprendemos. Isso é o que está escrito e eu acabei de falar para vocês. 1. No rótulo de alguns produtos de limpeza existem informações como as apresentadas abaixo. Então, o rótulo está aqui. Presta atenção nesse rótulo, leia esse rótulo todinho. Elimina 99,9% das bactérias e fungos. Desinfeta, limpa, perfuma. Desinfetante para uso geral 500 ml. Qual a importância de utilizar esse tipo de produto na limpeza das residências? Por quê? Então, por que é importante utilizar esse tipo de produto? Anota aí. 2. Gustavo pegou um pote de leite fermentado na geladeira e viu em sua embalagem a informação abaixo. Então, Gustavo perguntou à sua mãe o que são lactobacilos vivos. Então, leite fermentado é o Yakult, que a gente conhece, né? Yakult é marca, então é leite fermentado, porque nós temos leite fermentado de diversas marcas. E ele viu essa informação, lactobacilos vivos. E aí? Ajude o Gustavo. O que são lactobacilos vivos? Lembrando, nós estamos falando sobre seres vivos microscópicos. Lembra que na aula passada de ciências nós fizemos um experimento de iogurte com leite? O que tinha no iogurte? Fica a dica, hein? Tinha no iogurte, também tem aqui nesse leite fermentado, né? Lembra que nós colocamos o iogurte junto com o leite, né? Aquecido com leite morno e fermentou lá, aconteceu a fermentação e o leite virou iogurte também? Por quê? O que auxiliou nesse processo de fermentação? É a mesma coisa que tem nesse Yakult, nesse leite fermentado. B. Por que esses seres vivos estão presentes nesse produto? Acabei quase de falar, né? Para que servem esses seres vivos? Eles ajudam a fazer o quê? É a mesma coisa que eles fizeram no leite do nosso experimento, que eles estão fazendo aqui no leite fermentado. O próprio nome do produto já diz o que esses seres vivos microscópicos fazem neste produto. 3. Valquíria tomou um pouco de leite, mas se esqueceu de guardar o restante na geladeira. No dia seguinte, ela percebeu que o leite estava com suas características alteradas. Qual ser vivo realizou a fermentação e alterou as características do leite? Anota aí o nome desse ser vivo microscópico. Estamos falando dele, há um tempão já. B. O que Valquíria deveria ter feito com o leite para evitar que ele tivesse suas características alteradas? Então, o que ela poderia ter feito para que o leite não tivesse suas características alteradas? Eu acredito que você faz sempre na sua casa. Depois de abrir a caixinha de leite, o que você faz com ela, com o que sobrou, com o que você não consumiu imediatamente? É o que a Valquíria deveria ter feito. 4. Rogério preparou a massa de alguns pães. Após enrolá-los e deixá-los em repouso, percebeu que havia esquecido de colocar um ingrediente que contém o fungo Saccharomyces cerevisiae, pois a massa não havia crescido. Qual ingrediente Rogério esqueceu de adicionar à massa? Então a gente já sabe que esse ingrediente tem um fungo. Mas qual é o nome desse ingrediente que a gente coloca para a massa crescer? Ele não colocou no pão, mas quando alguém aí na sua casa vai fazer um bolo, também precisa desse ingrediente para o bolo crescer. Qual é? Não sabe? Pergunta para a mãe, para o pai, para o avô. Quem é que está aí com você de adulto que geralmente cozinha que pode te dar essa resposta? Anota aí. 5. As frieiras podem afetar o ser humano, geralmente nos espaços entre os dedos dos pés. Elas são causadas por fungos. Por que esses locais do corpo favorecem o desenvolvimento dos fungos
causadores da frieira? Quais atitudes ajudam a evitar frieiras nos pés? Então, por que lá entre os dedos? Por que é um local propício? Por que será que tem frieira ali? Quais são as características desse local que ajudam a proliferação das frieiras? Tá? E o que você poderia fazer para evitar ter frieiras entre os dedos dos pés? Anota aí na questão 5. Por enquanto é só. Depois eu volto para explicar a atividade de geografia. Até mais!